Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then. E aí, pessoal? Meu nome é Lexi. A minha vida estava indo muito bem, até que eu fiz 16. E todos os meus amigos começaram a desaparecer um por um. Eu recebi uma mensagem estranha que me deixou apavorada. E eu achei que aquilo seria o meu fim. Eu vou contar desde o começo, quando eu ainda tinha 7 anos e a Ellie e eu éramos boas amigas. Ela era órfã e não ficava muito tempo com a mesma família. Só que nada fazia ela desanimar. Era uma garota super firme, cheia de si, sabe? Mesmo pequena, ela sempre conseguia dobrar todo mundo. E na escola, ela era chamada de criança prodígio. Eu não percebia na época, mas ela me manipulava. Ela ficava bem possessiva e ciumenta se eu brincasse com outras crianças. Uma vez, jogando bola, ela deu uma bolada na barriga do meu amigo. Ela disse que tinha sido sem querer, mas eu achei estranho. Aí, quando a gente fez uns 9 anos, ela simplesmente sumiu da face da terra. Os meus pais disseram que ela tinha sido adotada por uma família de uma outra cidade. E eu acreditei, né? Nos próximos 7 anos, a minha vida estava indo bem. Eu tinha feito novos amigos no colegial. E estava com o meu primeiro namorado, o Jay. Eu estava animada com tudo aquilo, sabe como é? Eu até cheguei a pensar que estava tão bom que não podia ficar melhor. Mas aí tudo começou a dar errado, e bem rápido. Eu vou contar o que aconteceu. Eu estava voltando da mercearia numa tarde, carregando várias sacolas e super cansada depois de estudar o dia todo. Eu passei pela pista de skate que o Jay sempre ficava com os amigos. De longe eu vi que eles todos estavam por lá. Ele me viu e sorriu. Mas foi um sorriso amarelo. Parecia que ele tinha sido flagrado. Eu perguntei se ele queria sair, mas ele disse depois. E praticamente me mandou embora. Daquele dia em diante, ele foi se afastando cada vez mais. Ele não estava afim de ficar comigo. E inventava que estava estudando ou que a avó estava doente. Mas os meus amigos me diziam que ele tinha sido visto por aí passeando. Depois de umas 3 semanas daquele comportamento horroroso, eu pedi para a gente se encontrar. Eu queria uma explicação. Foi uma conversa bem curta e de partir o coração. Desculpa, gata, tô afim de outra pessoa. Ele disse enquanto eu estava indo embora, dando um tchauzinho para mim. Não dava para acreditar como foi fácil ele mudar de príncipe encantado por um completo idiota. Mas essa não foi a parte estranha. O Jay tinha desaparecido. Ele não estava indo para a escola, não estava indo para a pista de skate. Ele tinha sumido. Alguém tentou mandar mensagem para ele e a resposta foi só: "Tá tudo maravilhoso." E não era uma coisa que o Jay falava. Eu fiquei sem chão, confusa, mas não acabou por aí não. Teve um dia que eu não saí com os meus amigos porque eu fui visitar os meus avós. Alguma coisa rolou naquele dia, porque eles começaram a agir muito estranho. Para começar, a minha amiga Kelly disse que eles tinham conhecido uma pessoa incrível. "Ai, ela é tão maravilhosa," ela disse. "Vai conhecer ela também." Era o último dia de aula antes das férias. Aí o verão começou, e eu já não conseguia mais falar com nenhum amigo. Eu fui para casa da Kelly e a mãe dela disse que ela tinha ido dormir fora, mas não me disse na casa de quem. Parecia que todos os meus amigos tinham sumido do nada. A única vez que alguém respondeu às minhas mensagens foi um tempão depois, no meio da noite. E foi um "agora não dá", da Kelly. Eu tava ficando doida. Eu contei pra minha mãe que estava acontecendo alguma coisa, mas ela riu de mim. Ai, chega de drama, Lexi. Ai, chega de drama, Lexi. Os meus pais não falaram nada além disso. Todos os lugares que os meus amigos estavam acostumados a ir estavam desertos. Até cheguei a pensar em falar com a polícia. Aí, numa noite em que eu estava sem conseguir dormir, pirando enquanto olhava pela janela para me acalmar, eu recebi uma mensagem. Tava escrito: "Você tá maravilhosa." Aquilo me deu um calafrio horrível. Essa palavra maravilhosa estava se repetindo em todas aquelas situações estranhas que eu vivi nos últimos meses. Pode ser por conta das histórias de terror que eu lia, mas eu comecei a achar que alguém estava me perseguindo. Já tinham pego o Jay, os meus amigos, e eu seria a próxima. Naquela manhã, eu desci para tomar café. A minha mãe deve ter visto que eu estava só o bagaço. Então ela perguntou para mim: "O que aconteceu?"
Eu estava tão estressada que a única coisa que eu consegui dizer foi maravilhoso, tá tudo maravilhoso. Aí ela pegou na minha mão e falou: Ô Lexi, você tá parecendo a Ellie falando. Aí caiu a ficha. Toda vez que ela se machucava ou que alguém xingava ela quando ela era pequena, ela sorria de orelha a orelha e falava essa palavra. Maravilhoso. Então você sempre soube? Ela falou meio preocupada. Eu não sabia o que ela queria dizer. Então eu perguntei. Bom, que a Ellie morreu. A gente soube que ela tinha morrido. Mas não quisemos te contar, então falamos que ela se mudou. Eu não estava mais aguentando. Nada fazia sentido. A minha vida não fazia nenhum sentido. Minha amiga de infância estava me assombrando. Eu fui dar uma volta, peguei minha bicicleta e saí para pedalar, para procurar algum rosto conhecido. Aí, do nada, outra bicicleta emparelhou comigo na rua. Eu olhei ao lado e eu não conseguia acreditar. Ela estava sorrindo para mim. Vem comigo, ela falou, e eu obedeci. O que eu podia fazer? Depois de meia hora, a gente chegou no nosso destino. Uma mansão enorme. Daí ela entrou e eu fui atrás. A sua vida é maravilhosa. A Ellie falou aquilo se acomodando numa sala de estar super chique. Mas sinto dizer que você não é. Eu achei que eu tinha visto Jay descendo as escadas. Eu quis gritar, mas ela pegou a minha mão e eu travei. Esquece ele, querida. Você tem alguma ideia de como foi fácil fazer com que ele te largasse? Não dava para acreditar no que ela dizia. Eu estava tremendo inteirinha. Mas você tá morta, não tá? Ela riu. Aquela risada que era bem típica dela. Como se eu fosse sacar o que ela queria. Não fui. Não fui eu, não. Foi só o casal que me adotou. Eu herdei a grana deles, viajei um pouco e voltei por sua causa, ela falou. Aí eu fiquei apavorada com aquilo. Eu sabia que os meus amigos estavam lá em cima, vendo aquilo sem fazer nada. Aí ela me disse que já que ela me amava tanto, ela tinha que mostrar que ninguém me amava igual. O Jay foi o mais fácil de todos, ela falou. Ela colocou umas mensagens subliminares na cabeça dele, tipo, como as namoradas ficam cheias de drama, como eu tava sendo super grudenta e ciumenta. Aí fazia exatamente o inverso. Sendo a garota dos sonhos de todos, aventureira, independente, super aberta pras coisas. O resto do pessoal foi mais difícil. Ela teve que ficar lá ouvindo as histórias deles por um tempão, separando vários trechos para usar contra mim nas mensagens que eu mandava. E ela tirava tudo de contexto, para fazer parecer que eu era uma amizade tóxica para eles. Ela transformou aquela mansão em um tipo de espaço de culto ou terapia, em que todo mundo ficava o dia todo contando coisas da vida e ouvindo os grandes conselhos dela. Ela conseguia manipular os medos e as inseguranças das pessoas muito bem. Criar problemas que ela seria a única solução. Esse era o plano dela. Sabe, no começo, eu fiquei mesmo bem brava. Eu queria agarrar ela pelos cabelos e fazer ela pagar por tudo que ela tinha me feito. Acontece que eu consegui ver bem além. Aquela cara triste e voz fraca me fizeram entender. Ela não conhecia o amor de verdade. Ela não sabia o que a família ou o que o amor eram. Como tomar conta dos outros e como demonstrar carinho. Manipular todo mundo sendo carinho. Manipular todo mundo sendo inteligente era o jeito dela de fazer as coisas. Eu não sou boa de briga. Então não ia ser desse jeito. Foi aí que eu tive outra ideia. Eu abracei ela e sussurrei. Ellie, você não precisa disso. Eu também te amo. Aí ela começou a chorar. Todo mundo que estava lá desceu quando ouviu aquilo. Ainda tinha muita coisa para explicar e começar a ser resolvida ali dentro. Eu fiquei um pouco menos ingênua depois disso. E a Ellie começou a fazer terapia. Mas toda aquela situação, foi uma lição para todos nós. O amor não tem a ver com controle, não. Amar é entender que a outra pessoa é um ser humano, com sua própria personalidade e ideias. O amor verdadeiro surge quando você aceita quem a outra pessoa é
e é espontâneo. É por isso que eu aceito a Ellie, mesmo com todos os problemas. E os meus amigos, que se viram fáceis de manipular e cheios de defeitos também. E eles me aceitam. Ingênua, um pouco cafona, mas muito leal e que sabe muito bem perdoar.